cantar. Você já ouviu falar sobre os cangaceiros? Homens e mulheres armados, vestidos de couro, que desafiavam a lei e espalhavam medo e admiração pelo sertão nordestino. Essa é a história do cangaço, um dos capítulos mais fascinantes e controversos da história do Brasil. Mas afinal, o que foi o cangaço? O cangaço foi um fenômeno social que marcou o Nordeste brasileiro entre o final do século XIX e meados do século XX. Surgiu como resposta à miséria, à seca, à injustiça social e o abandono do sertanejo pelo poder público. Os cangaceiros eram um grupo armados que percorriam o sertão, enfrentando autoridades, latifundiários e muitas vezes também aterrorizando populações locais. Mas não eram apenas bandidos comuns. Muitos viam neles uma forma de resistência. Além disso, as regiões que mais existiam cangaceiros eram no sertão nordestino, incluindo a Bahia, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Sergipe e também o Maranhão. Para entender o surgimento do cangaço, é preciso olhar para o sertão nordestino, do final do século XIX. Era uma região marcada pela seca constante, pela miséria extrema e pelo abandono das autoridades. A maioria da população vivia em condições precárias, submetida à vontade dos chamados coronéis, grandes proprietários de terra que controlavam não só a economia local, mas também a política e a justiça. Sem acesso a direitos básicos, os sertanejos se viam muitas vezes à mercê da violência. Os coronéis mantinham milícias particulares, conhecidas como janguços, que atuavam como capangas, cobrando dívidas, expulsando famílias de terra e eliminando adversários. Nesse cenário de brutal desigualdade, surgem os primeiros cangaceiros, alguns como Jesuíno Brilhante, atuava quase como justiceiros, enfrentando o abuso do poder de fazendeiros. Outros, como Antônio Silvino, que já tinham uma postura mais rebelde, desafiando diretamente o Estado. O cangaço nasceu, portanto, como uma forma de resistência à opressão, mas também como uma alternativa de sobrevivência para muitos jovens, que não viam outro futuro. Era um fenômeno complexo, onde os limites entre bandidismo, vingança, justiça e sobrevivência se confundiam. No meio desse ambiente caótico, surgiria o nome que mudaria tudo: Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, não nasceu cangaceiro. Era filho de um pequeno criador de gado, em Serra Talhada, Pernambuco. Jovem, inteligente e alfabetizado, algo raro no sertão. Virgulino vivia uma vida comum até que uma tragédia pessoal mudou seu destino. Em 1921, seu pai foi morto por forças policiais durante uma disputa com um coronel local. A partir desse momento, o jovem Virgulino jurou vingança. Entrou para o cangaço e, em pouco tempo, se tornou líder de um dos bandos mais organizados e temidos do sertão. Lampião se destacava por sua astúcia militar. Usava táticas de guerrilha. Conhecia profundamente o terreno e sabia se esconder, recuar e atacar com precisão. Mas também era vaidoso. Usava roupas bordadas com moedas e medalhas, punhais ornamentados e até perfumes franceses. Foi já como chefe cangaceiro que ele conheceu Maria Gomes de Oliveira, a Maria Bonita, uma mulher ousada, decidida, que rompeu com os padrões da época ao abandonar o marido e se juntar ao bando de lampiães. Foi a primeira mulher a viver como cangaceira. Os cangaceiros levavam uma vida nômade difícil no sertão nordestino. Eles formavam bandos organizados que eram liderados por figuras como o Lampião. Tinham hierarquia clara e funções definidas, como o líder, batedores, os cozinheiros, entre outros. A comida deles era simples, baseada no que eles conseguiam nos sertões: carne seca, feijão, farinha. Muitas das vezes conseguiam mantimentos de fazendeiros, por medo ou pelo apoio deles. Os trajes eram de couro, para proteção contra os espinhos e o sol do sertão. As roupas eram adornadas com bordados, medalhas, e eles tinham chapéu de abas largas, que é o símbolo de status e identidade do cangaço. Eles estavam sempre em movimento para escapar das forças policiais, dormiam no relento ou até em casa de aliados. Mas apesar da violência,
Havia laços de companheirismo e até códigos de conduta entre eles. As mulheres também participavam, como Maria Bonita, que é o símbolo da presença feminina no cangaço. E eles também têm cultura e entretenimento. Eles gostavam de música, danças, como o chachado e a poesia popular. Eles cantavam tanto para passar o tempo, como para expressar seus sentimentos, inclusive sobre as injustiças que eles enfrentavam na época. Madrugada do dia 28 de julho de 1938, o bando de Lampião descansava na Grota de Angico, em Sergipe, acreditando estar seguro. O local era escondido, com vista para o Rio São Francisco, mas o que eles não sabiam era que uma emboscada mortal já havia sido montada. Guiadas por um informante infiltrado, as volantes cercaram o acampamento e abriram fogos. Em poucos minutos, o tiroteio acabou com a vida de 11 cangaceiros, incluindo o próprio Lampião e sua companheira, Maria Bonita. Após o massacre, os soldados decapitaram os mortos. As cabeças foram levadas para a exibição pública, um gesto cruel que buscava provar ao povo nordestino que o rei do cangaço havia caído. A morte de Lampião não apenas marcou o fim de uma era, ela serviu mensagem. O Estado estava disposto a tudo para acabar com o cangaço. Alguns poucos bandos ainda resistiram por mais alguns anos, mas sem a liderança e o mito de Lampião, o cangaço foi sendo sufocado até desaparecer por completo. Hoje, o cangaço é um tema de estudo, debate e também inspiração artística. Está presente na literatura de cordel, no cinema e na música da cultura popular. Para uns, eram heróis, para outros, já eram criminosos. Mas ninguém duvida, os cangaceiros foram símbolos de um Brasil profundo, esquecido e ao mesmo tempo cheio de força e identidade. O cangaço é uma história de dor, luta e também de resistência. Um retrato do sertão e de um povo que nunca se curvou facilmente. Como é o nome do senhor? Benício Alves dos Santos, No tempo do cangaço, Saracura, o senhor levou quantos anos no cangaço? de 5 para 6 anos, Hoje o senhor faz o quê? funcionário, Da onde? Instituto Médico Legal. O que é que o senhor fazia antes de entrar no cangaço, seu Benício? Trabalhava de lavador, O senhor era lavrador. Trabalhava com quem? com o velho meu pai. Com o pai do senhor. E por que é que o senhor entrou no cangaço? Fui obrigado a entrar por perseguição da polícia. O que é que a polícia fez? Pegou meu pai, arrancou as barbas, arrancou as unhas, dizendo que ele era coiteiro. Porque acusavam ele de ajudar o Lampião, né? Acusavam que ele era coiteiro, quer dizer que conhecia cangaceiro. E seu pai, o pai do senhor, conhecia cangaceiro? Não, nunca conheci. Tinha nada com isso. Nada, nunca conheci. Eu, antes de pegar, conhecia, mas o velho meu pai, O que é que comia na caatinga? comia carne assada com farinha seca, E dormia como? dormia no chão forrado com coberta, O senhor era do bando de Lampião? fazia parte do bando de Lampião, Mas quem era o chefe do senhor? Angelo Roque. Ângelo Roque. O senhor ficou com Ângelo Roque 5 anos, o senhor disse. Sim, O senhor fez muita brigada contra as volantes? poucas, mas não deixei de não fazer. O senhor foi ferido muitas vezes? Fui ferido 2 vezes, mas bem ferido, viu? Quem foi que feriu o senhor? Adlon Flor. Odilon Flor de Nazaré. O senhor sente saudade daqueles tempos? Não, Nenhuma? não. Se Lampião existisse ainda, o senhor não voltaria Nada. para lá? Nada. Eu odeio quando fala naquele tempo. Logo que morreu o Lampião, o grupo ficou um pouco fraco. E ficou dois grupos que não se entregavam. Era o de Ângelo Roque com Corisco. Seu Ângelo Roque, como era o nome do senhor no tempo do cangaço? Tabarega. Antes de entrar no cangaço, o que era que o Ângelo senhor Roque fazia? da Costa. Ângelo Roque da Costa. Da Costa. Antes de entrar pro cangaço, o que era que o senhor fazia? Trabalhava de lavrador. Aonde, seu Ângelo Roque? Em Quixaba, Pernambuco.
O senhor levou quantos anos como lavrador? Eu levei uns 14 para 15, 16 anos como lavrador. E por que o senhor entrou no cangaço? Entrei nesse cangaço por causa de um negócio de uma moça, minha irmã. Foi que aconteceu? Uma intriga com o soldado. Uma intriga com o soldado? Com o soldado. O soldado queria carregar ela e para fazer dela mulher solteira e eu não quis o soldado. Eu era casado 4 vezes. Que maltratava muito as mulheres e fez uma carta para ela, mandando dizer que ela era para ir encontrar com ela num ponto, e eu fui, encontrei com ele e atirei nele. E o senhor foi ferido alguma vez, senhor? Fui ferido.